Durante as várias vezes que nós debatemos isso aqui, eu trouxe alguns critérios para se definir ou a flexibilização do isolamento ou a tomada de uma medida mais drástica em um isolamento maior. E o espectador certamente está cansado de ouvir isso aqui da minha fala, mas além do número decrescente no contágio, é essencial que a gente saiba a situação do sistema hospitalar. Então, volto a dizer, esse desencontro de números é preocupante porque esse é um dado extremamente relevante para que medidas possam ser implementadas. Partindo da premissa de que os dados divulgados pela cidade de São Paulo e pelo estado de São Paulo, peço desculpas ao espectador que fica um pouco cansado a gente só falar do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo. Eu sei que há outros estados com uma situação até mais grave e uma situação melhor, mas são os números que estão, para mim, pelo menos, mais disponíveis. Mas volto a dizer, se esses números estiverem realmente numa taxa bastante assustadora, volto à minha fala inicial, não é o momento de se tentar medidas paliativas. Não é o momento de se tentar medidas alternativas. É preciso de coragem política para fazer, nem que por um período curto, um período necessariamente curto, um confinamento infelizmente maior. E vamos lembrar, há um estudo publicado na semana passada que mostra o seguinte: dos 24 países mais afetados pela pandemia, 20 deles, ou seja, 83%, em algum momento da pandemia adotaram o lockdown. Coisa que nós, pelo menos no estado de São Paulo, ainda não fizemos. Portanto, volto a insistir, se o sistema de saúde de fato está prestes a colapsar e se os índices de isolamento estão diminuindo e estão, hoje, segunda-feira, geralmente é um dia ruim para medir isso, porque o índice de isolamento nos finais de semana difere um pouco dos dias de semana. Então, provavelmente amanhã nós teremos um dado importante aqui na cidade, no estado de São Paulo, medido como foi o isolamento hoje. É chegada a hora de, infelizmente, o estado de São Paulo, prefeito e governador, tomarem uma medida, infelizmente, mais dura, nem que por um período curto de tempo, para evitar o colapso da saúde. Bom, nesse ponto a gente discorda diametralmente, né, doutor? Não é uma novidade aqui para o espectador da CNN. Até porque quando a gente olha também sobre o aspecto da utilização, né, de recursos públicos, né, no combate à pandemia, é de assustar, né, a ineficiência e o mau uso, né, dessas verbas que poderiam ser alocadas, como eu disse, desde o início da minha fala de hoje, para aluguel, né, de leitos hospitalares nos hospitais privados que estão, eu repito aqui e repito o desafio para o secretário da Saúde, estão ociosos. Falando um pouco sobre o secretário, sobre a declaração do secretário, né, obviamente, ele não é médico, né, ao contrário da sua predileção, doutor, aí vamos dizer assim, quadros técnicos, né, nessas posições importantes aí relacionadas principalmente à saúde pública. O senhor Edson Aparecido, ele na verdade o que ele tem de carreira é que ele é um político de carreira, né? Então já foi deputado estadual, já foi deputado federal, tem aí uma série de investigações pendentes contra si, né, inclusive por enriquecimento ilícito, algumas denúncias de incompatibilidade entre a fonte de renda declarada e o seu patrimônio, uma série de escândalos. Ele é praticamente um bombril da gestão tucana, ele tem 1001 utilidades, basta ver aí o currículo dele de serviços prestados ao Alto Tucanato aqui em São Paulo. Mas isso não exclui dele uma característica positiva, ele é muito habilidoso e subreptício nas suas declarações. Por exemplo, ele sempre vai começar falando, condicionando toda essa história aos níveis de isolamento, né? Então ele abre as declarações com os níveis de isolamento social que não avançam, blá, 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 blá. Estamos transferindo pacientes detectados para hospitais de campanha e também vendo um certo esgotamento da rede privada. Percebam como ele usa o certo, né, para modificar o sentido da frase. Não tem esgotamento nenhum. Certo esgotamento, o cara não se compromete. Tudo bem, é tucano, costuma ficar em cima do muro, mas independentemente disso. Outra coisa, ele fala aqui, estamos entrando em um momento bastante delicado nesse mês de maio, com um possível esgotamento da nossa rede hospitalar em 15 dias, seguramente. Peraí, ou uma coisa é possível, ou ela é segura e certa. Enfim, ele tem que escolher melhor as palavras e parar de sabonetar e vir a público declarar que todas essas redes que eu citei anteriormente, elas estão próximas ao colapso.
Aqui em São Paulo também colabora para a situação de não esgotamento da rede o fato de que 5.730.000 pessoas são seguradas, ou seja, elas usufruem de serviços privados. E vamos lembrar, os serviços privados, eles caíram drasticamente. Por quê? Porque os procedimentos eletivos, aqueles com hora marcada, foram praticamente cancelados por causa da pandemia do novo coronavírus. Ninguém quer ir para o hospital. É uma chance a mais de você ser infectado. E no caso dessas pessoas que contam com plano de saúde, aquela conta que eu citei anteriormente de quantidade de leitos de UTI por 100 mil habitantes, aí isso vai para a estratosfera. Então, essas pessoas, elas já estão muito bem seguradas. Falando do mau uso de dinheiro público, eu citaria, obviamente, a questão dos hospitais de campanha, né? Isso chega a ser vergonhoso, né? Eu já trouxe aqui para o espectador da CNN um hospital de campanha, com a sua implementação e a sua gestão aí por 4 meses, ele dificilmente fica abaixo dos 50 milhões de reais. Com essa verba, seria possível alugar nada menos que 23.800 diárias, né, em leitos de UTI. Isso atenderia aí mais de 2.300 pacientes, considerando uma média de 10 dias de internação. Então, para que você vai fazer um hospital de campanha que, de qualquer forma, tem que encaminhar o paciente mais grave? Ele funciona mais como um centro de triagem, mas ele é extremamente midiático. Né? Quem ainda não viu, né, as imagens com drone, mostrando aquela tecnologia, vai ser muito interessante fazer uma conta do custo por paciente nesses locais e do custo de diária. E aí a população paulista, a população paulistana, a população brasileira vai descobrir que uma diária num hospital particular, ranqueado aí com nível de excelência, é muito, mas muito mais barato que o hospital de campanha construído por político para fazer propaganda. Tem algo a complementar? Augusto, vamos para o segundo tema? Só um pequeno comentário. Por favor, vamos lá. Dessa vez o Caio não vai poder falar que a culpa é do PT, né? Já que o governo do estado de São Paulo é governado pelo PSDB há 24 anos. Então, se a gente tem algum problema de saúde aqui, mas estou pronto para ir para o segundo tema. E você, Caio, tudo bem? Podemos Eu queria fazer só uma outra breve observação, aproveitando que a gente, dessa vez, consegue não falar tanto do PT, embora os desvios na saúde da gestão petista, isso, segundo denúncia, aí nos idos de 2014, se não me engano, a revista Veja, eles ultrapassam os 200 bilhões de reais. Né? Eu já falei que uma pandemia muito pior no Brasil do que a Covid-19 é a pandemia de corrupção, de má gestão, e isso a gente vê escancarada na administração estadual do Rio de Janeiro. Aliás, que vergonha dessas pessoas que estão superfaturando e fraudando contratos públicos sem licitação numa época de desespero social. Eu queria só pontuar... Não poderia concordar mais. Obrigado, doutor. Eu queria só... Mas também isso daí é um denominador comum, né? Isso daí, inclusive, choca, né, o cidadão de bem, gente com tão mau caráter, né? É capaz de fazer um negócio desse. Mas, enfim, até perdi o fio da meada aqui, mas eu queria retomar também o uso de dinheiro público. Né? Quando a gente fala, por exemplo, da questão dos respiradores. Pessoal, vamos combinar, a gente já está nessa pandemia há 3 meses. Esse foi um problema, uma tragédia anunciada. Começa na Ásia, depois vai para a Europa. Chega um pouquinho antes, talvez, nos Estados Unidos, pelo menos as consequências mais graves. A gente teve muito tempo, as autoridades públicas tiveram muito, mas muito tempo para se prepararem para isso. Né? E aí a solução que a gente vê aqui do Estado de São Paulo foi aquele contrato vergonhoso que ainda bem está sob a auditoria do Ministério Público, que diz respeito àqueles 3 mil ventiladores, respiradores, né, com sobrepreço de pelo menos R$130 mil a unidade, em comparação com equipamentos similares, com a mesmíssima utilidade, comprados por outros estados, 200% a mais no preço. E aí, bom, a gente fica imaginando, pelo menos agora São Paulo está tranquila em relação a respiradores e ventiladores. Não, porque são chineses e eles estão regulando a entrega, estão fazendo entregas parciais, né, em 150 unidades, se não me engano. Imagina, fazer uma entrega de 5% em 5% no meio de uma pandemia. Então, você percebe que é assim que está sendo alocado o dinheiro público. Seria muito mais produtivo, considerando aí os 100 dias que o governo teve, investir inclusive em tecnologia nacional, indústria nacional. Não é o governador de São Paulo que se gaba que 74% da economia ainda está ativa. Né? Por que não direcionar algumas dessas indústrias para a produção desses equipamentos dentro de especificações? A gente não está falando de nenhuma tecnologia de foguete, pessoal.
Então, assim, eu vou repisar esse argumento porque ele é fundamental. Aqui em São Paulo, se alguém morrer por falta de atendimento hospitalar, não vai ser por carência da rede pública ou da rede privada de saúde, vai ser por incompetência do governo estadual, incompetência do governo municipal, que está fazendo coisas midiáticas e não focando nas soluções mais elementares, que são o quê? Parcerias com o setor privado, que tem todos os incentivos do mundo para oferecer um tratamento de ponta para a nossa população, né? A um custo acessível para o governo, já que eles perderam aí toda a capacidade e toda a rentabilidade, na verdade, dos procedimentos eletivos. Então, é muito elementar, isso daí é político, esse lockdown é político, não tem nada de ciência nisso, não tem nada de ciência no rodízio, não tem nada de ciência nas declarações desse secretário da Saúde, que de saúde entende muito pouco. Desculpa, eu vou ter que te interromper, até porque você está falando bastante hoje. Não tem nada de científico, vamos lá. Vamos pegar 3 países, desculpa, eu não vou conseguir passar pelo primeiro tema, porque eu ouvi aqui uma série de coisas que eu vou ter que refutar, senão elas parecem verdade, elas não são. Para começar, vamos pegar 3 países vizinhos da China, vizinhos. O Vietnã, por exemplo, que tem mais de 1.000 quilômetros de fronteira com a China. Sabe quantas mortes por Covid-19 teve o Vietnã? Nenhuma. Faz 28 dias que o Vietnã não tem um caso novo de Covid-19. Por quê? Porque eles implementaram, sim, medidas antecipadas de isolamento, medidas antecipadas de monitoramento, que o governo federal foi absolutamente contra, boicotou. O governo Bolsonaro boicotou todas as medidas possíveis e imagináveis. Então, se a gente está nessa situação, não é culpa do governo estadual, de qualquer governo estadual, que esses sim estão fazendo coisas. É culpa do governo federal, esses que até agora não faz absolutamente nada, a não ser mudar seus ministros da saúde e colocar agora um militar que, com enorme respeito a ele, mais uma vez, caiu no colo de uma pessoa, um abacaxi enorme, que dá uma entrevista hoje na OMS de um mundo completamente irreal. Que esse, inclusive, é o segundo tema que nós iríamos tratar, mas nem sei se vamos ter tempo. O general Pazuello afirmou o seguinte, que o governo federal diariamente acessa situações de risco, apoia estados e cidades com recursos necessários para mitigar os efeitos da pandemia. Aonde? O Ministério da Saúde vem ajustando seus protocolos com base em evidências e nas experiências exitosas nacionais e internacionais. Aonde o governo federal vem fazendo isso? Ou ainda que o Brasil, por ser um país de dimensões continentais, tem estabelecido estratégias adequadas através do diálogo entre os 3 entes federativos. O governo federal, em uma reunião que provavelmente será divulgada em breve, há informações de que ministros propuseram a prisão de governadores e prefeitos. Há uma guerra declarada entre o governo federal e governos estaduais, diante da inércia do governo federal. Ninguém aqui está falando que governos estaduais estão a mil maravilhas, adotando as medidas no momento certo e acertando todas. Maranhão, inclusive, é um exemplo de um acerto bastante significativo nas medidas. Agora, a gente está tratando de um outro mundo aqui. Eu ouvi estarrecido durante 5 minutos um mundo que eu não conheço. Singapura, vizinho da China, tem 22 mortes. Todos esses países adotaram medidas que o governo federal insiste em dizer que não são eficazes. E que eu escuto aqui hoje a mesma coisa, que não são eficazes. É contra o monitoramento de pessoas através do celular, porque agora os garantistas de opinião querem dizer que isso viola direitos e garantias fundamentais. É contra qualquer tipo de isolamento, porque pessoas absolutamente isoladas no mundo, que foram completamente colocadas dentro de uma gaveta, praticamente, porque suas opiniões não são cientificamente válidas, afirmam que o isolamento não funciona. Como não funciona? Os dados mostram. Taiwan tem 7 mortes para 24 milhões de habitantes. Todos esses adotaram medidas rápidas, coisas que nós não fizemos, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual. Mas fizeram medidas que, volto a dizer, são diariamente boicotadas pelo governo federal. A culpa pelo problema e pelo atual estágio do combate à pandemia, ela é, não vou dizer exclusivamente por ser injusto, mas ela é em grande parte do governo federal. Que passa uma imagem para a OMS hoje que, sinto muito, não corresponde com a realidade. Diálogo entre os entes federativos. Nós estamos em diárias
disputas institucionais, crises graves institucionais entre o governo federal, o judiciário e o legislativo. O presidente fala em golpe do presidente da Câmara. Ministros pedem afastamento e impeachment de ministros do Supremo. Onde é que está o diálogo? É isso que falta. Vamos então, como vocês já resvalaram aí o Augusto no segundo tema, Sim. vocês podem continuar nesses argumentos, são 9h22 e depois eu chamo vocês para os argumentos finais, pode ser? Ótimo. Então vamos lá, Caio, por favor. Eu vou continuar porque aparentemente não fui só eu que falei bastante aqui, né? Os dois. Só para deixar bem claro, eu não sou contra monitorar, né, deslocamentos com base em dados, vamos dizer assim, criptografados, etc. O que eu sou contra é você usar esses dados de forma individual para multar e prender cidadãos, como foi aventado pelo senhor João Dória, inclusive em entrevista coletiva, né? Então, não há problema nenhum de você na forma de clusters, né, de grupos de pessoas, avaliar se ela se deslocou, desde que você não saiba quem é essa pessoa, você não individualize esse dado com a finalidade de puni-la. Aí sim. Então, isso... Vamos só concordar, desculpe te interromper, Caio, porque o governo federal é contra. Ele se manifestou várias vezes contra esse monitoramento, dizendo que ele não é anônimo. Né? Não estou te colocando, não, mas é que o advogado o advogado aqui é você, eu não sou advogado do governo. Não estou. E eu fico me perguntando, eu não falei sobre o PT, não falei sobre o governo federal, não falei sobre a OMS e não falei sobre todos esses países asiáticos que eu tenho muita vontade de visitar um dia, porque essa não é a pauta, doutor. Atenha-se ao assunto. Não, mas e já que a pauta é que medidas a gente vai adotar, claro. Por favor, não me interrompa dessa vez. Já vou te dar a palavra. A gente estava falando bastante de ciência, a gente fala muito de medicina, mas a gente pode ficar numa simples questão de lógica, né? A questão é muito simples, né? Eu proponho esse questionamento elementar para o espectador. Houve colapso no sistema público de São Paulo? Não estamos falando de Manaus, não estamos falando no Rio de Janeiro. Houve colapso aqui em São Paulo? A resposta é não. Isso significa o quê? Que ninguém veio a óbito por falta de atendimento médico. Portanto, as variáveis, né, inerentes aí ao processo infeccioso, pelo menos aqui no nosso estado, na nossa cidade, eles não têm absolutamente nada a ver com políticas federais e o que quer que seja. Esse é o curso da doença. Quando a gente junta isso com outras descobertas, principalmente relacionadas à taxa de contágio em ambientes fechados e domicílios, que chega aí, dependendo da fonte, a 2/3 ou 80% dos casos, a gente vê que medidas de isolamento podem não ser tão eficazes quanto a narrativa majoritária, que é a que você defende, sustenta, né? E eu vou falar outra coisa para o espectador novamente. É perfeitamente viável a gente se mirar, se espelhar nos bons exemplos do setor privado. Eu já trouxe para vocês aqui o exemplo da Prevent Senior, que tem 460 mil segurados, idosos, 117 mil idosos acima de 79 anos. Eles estão com uma taxa de mortalidade que é praticamente a metade da taxa da OMS. E agora, também de forma sorrateira, sem bater o bumbo, a Prefeitura aqui de São Paulo passou a incorporar a hidroxicloroquina no protocolo de tratamento precoce, fez isso tarde. Afinal de contas, eu já trouxe aqui uma série de dados, isso aparentemente está funcionando, né? E você tem essa rede com todos esses pacientes sob os seus cuidados, operando aí com 100 leitos de UTI e se dando ao luxo de ter uma unidade inteira com mais de 500 leitos ainda ociosa. Então, é disso que a gente está falando aqui, é de ciência, é de lógica. Eu estou procurando trazer aqui números do Conselho Federal de Medicina, eu estou extraindo a política disso. Quem está pondo política é quem coloca aí a condição do lockdown como se fosse ciência, quando, na verdade, já falou em 70% de isolamento, 60% de isolamento, agora é 50% de isolamento. E no carnaval, onde que estava a ciência da infecção, quando liberou todo aquele calendário? Então, não dá para atribuir uma característica técnica a gestores que estão só preocupados com a sua própria agenda política. Vamos então para os argumentos finais. Augusto e depois o Caio, por gentileza. Eu não vou desafiar o secretário da Saúde absolutamente nada. Eu tomo como verdadeiros os números divulgados amplamente na imprensa hoje, de que, de fato, o sistema de saúde de São Paulo, da cidade de São Paulo, está próximo de colapsar e que medidas precisam ser implementadas. Eu defendi aqui hoje
por achar que medidas paliativas na tentativa de se melhorar o isolamento não têm surtido o efeito necessário, que se faça logo uma medida, mesmo que seja mais dura, para que a gente possa fazer uma medida por um tempo menor de tempo, salvando mais vidas. Com relação a se o lockdown é científico ou não, eu não vou cansar mais uma vez o espectador trazendo uma série de estudos e uma série de exemplos. Eu vou usar de novo a frase do ex-ministro Mandetta, que disse o seguinte numa entrevista na CNN: a história vai mostrar quem está certo e quem está errado. Caio? A história vai registrar a festa que ele fez ao ser demitido, né, inclusive quebrando todos os protocolos de distanciamento social que ele, de forma, e agora sabemos, hipócrita, defendia em rede nacional. Eu reitero aqui o meu desafio ao senhor Edson Aparecido para que convoque as grandes